Aqui vemos o irmão Edgar entrando, usando uma bela camisa marrom, comprada no Êxito na promoção de 2 por 1. Junto com isso, ele está usando uma jaqueta vermelha de couro sintético que sua mãe lhe deu de presente de Natal. Também vemos que ele está usando uns belos óculos que comprou quando foi assistir a um filme em 3D. Estudante colegial da França. Amigos da Bíblia Livre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar, sejam bem-vindos a este novo programa. Uma nova polêmica surgiu na RD, que é a República Dominicana. Graças a uma reportagem da jornalista Núria Piera, onde ela questiona a cultura da celebridade entre os pastores cristãos. Ela fala especificamente de 3 pessoas. Uma delas é Yessenia Ten. Não vou falar de Yessenia Ten, mas sim vou abordar o tema dos 2, digamos, pastores mais descolados da RD. Os mais descolados, os mais bonitos, os que se vestem melhor, os que estão mais na moda, os que parecem mais jovens, apesar da idade. Sim, senhores, estou falando justamente de Marcos Yaroide e de sua esposa, que também se autodenomina pastora. Estou falando de Laura Cárdenas. Esses 2 são definitivamente os mais descolados da RD. E bom, Núria denunciou dessa maneira. Muitos pastores já não pregam apenas de um púlpito, mas também competem por visibilidade nas plataformas digitais, em qualquer uma delas. Eles acumulam seguidores, fazem colaborações comerciais, trocas promocionais e transformam sua vida pessoal em parte da mensagem. Nesse processo, a linha entre ministério e influência digital parece cada vez mais difusa. Fotografias cuidadosamente editadas, produzidas, procedimentos estéticos, roupas de grife, veículos de luxo, exibições constantes de prosperidade ocupam espaços que antes eram reservados para mensagens de fé, reflexão e serviço. A pergunta é se a busca por seguidores, alcance e influência está fortalecendo a mensagem religiosa ou se, pelo contrário, está transformando a fé em uma marca pessoal, onde a aparência e o status ocupam um lugar cada vez mais de destaque. Estamos religiosamente confusos. E como Yaroide e sua esposa responderam? Como para ficar pensando em você? Estou feliz demais para ficar pensando em você. E sua esposa? Como responderam? E é que, na verdade, é um pouco estranho, né? Ver seus começos e ver seus finais. Mas será que eles atuam mais como celebridades do que como pastores? Existe cultura de celebridade na RD e nos outros países da América Latina e dos Estados Unidos? Bem, eu acho que definitivamente sim. Acho que, infelizmente, existe uma cultura de celebridade, principalmente na RD, onde basicamente os pastores parecem fazer parte do jet set do país por alguma razão estranha. Eu não sei porquê. E essas pessoas realmente acreditam nisso. Mas o que é ser uma celebridade? Bem, o Dr. Chris Hodgeck, professor de Sociologia da Universidade de Londres, define da seguinte maneira: a celebridade é a atribuição de status glamuroso ou notório a um indivíduo dentro da esfera pública. Isso é fundamental, porque uma celebridade pode ser admirada por talento, beleza, sucesso, carisma ou liderança, mas também pode ser famosa por escândalo, crime, controvérsia ou exposição midiática negativa. Esse mesmo doutor define 3 coisas que nos fazem saber se alguém é ou não uma celebridade. Número 1, visibilidade pública. É alguém muito reconhecido que as pessoas sabem quem é com facilidade. Segundo, são pessoas muito midiáticas, presentes em todos os meios de comunicação. Estão em sites, estão no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, em todos, absolutamente todos, em todo lugar. Falam mais deles do que de qualquer outra coisa. Ou seja, a questão da celebridade é que tudo gira em torno deles.
E número 3, eles têm uma espécie de status simbólico, ou seja, eles se tornam influenciadores. Eles influenciam os pensamentos, as atitudes e os comportamentos de outras pessoas. Sob essa definição, então, se formos analisar agora mais a fundo se o Sr. Yarroyd e sua esposa são celebridades ou pastores. Mas antes disso, quero deixar claro que ser conhecido não é o problema. Ou seja, Paulo foi conhecido, Pedro foi muito conhecido e todos os apóstolos também foram obviamente conhecidos. A questão não é essa. O problema é quando essa pessoa conhecida se torna a marca. Onde conhecer o pastor é mais importante do que conhecer a Cristo. Onde tudo gira em torno do pastor ou do líder. Onde sua imagem é a verdadeira mensagem. Mas então, Yarroyd e sua esposa se encaixam nisso. Vamos ver várias coisas que parecem indicar que sim. Número 1, uma forte exposição da sua vida privada. Número 2, é que eles não guardam nada para si. Ou seja, todas as suas redes são absolutamente públicas. Qualquer coisa que eles fazem é para que todo mundo veja e aplauda. Porque eles são o centro da sua comunidade. Eles querem se mostrar jovens, bonitos, perfeitos e lindos. Eu a conheci várias vezes. Conheci ela de... Ela tentou tirar a própria vida muitas vezes. Deus teve tanta misericórdia dela que a deixou viva. Um dia, lutando contra o propósito divino, sabe o que ela fez? Ela subiu a cobertura do 3º andar e se jogou como a Mulher Maravilha. Como quando eles renovaram seus votos. Ou como quando viajaram para Veneza e Yarroyd cantou para sua esposa o Sole Mio. O sol, meu sol, está na sua frente. Ou como quando, na Espanha, ele encontrou alguns músicos ambulantes e cantou Meu Sol. Sol, meu sol, está na sua frente. Ou como quando aparecem como figuras de Hollywood. Quando a conheci, ela também não tinha esperança de viver. Sabe por que a aceitei? Porque me apaixonei. Porque o mesmo que Deus fez comigo, Ele podia fazer com ela. Hoje temos 4 filhos lindos. 2 meninas e 2 meninos. Somos felizes. Dá para contar nos dedos da mão direita quantas vezes discutimos em casa. Nossos filhos nunca nos viram discutir. Nós nos amamos porque chegamos a um acordo. Ela me ama e ela me respeita. Eu a amo e eu a respeito. O nosso amor cresce a cada dia. Nossos filhos veem exemplo em casa. Ou como quando foram ao show do Wisin e Yandel. Supostamente vão evangelizá-los, não é? É o que dizem. Ou como quando Marco Yarroyd chegou com aquela unção poderosa e todo estiloso, tipo Alofoque. Me tirem daqui, me tirem daqui, me tirem daqui. Eu, me tirem daqui, me tirem daqui, me tirem daqui. Eu. E onde quero chegar? O ponto não é saírem para passear ou tirar férias, pois têm esse direito. Também não se trata de terem riqueza e dinheiro para isso. Com certeza, eu acredito, vem da venda multimilionária dos discos de Yarroyd. Isso não vem dos dízimos, nem nada do tipo. Não. Eu não acredito que venha daí. Eu acredito que vem da venda dos discos e dos livros, porque tem muita gente que compra seus discos e seus livros. Mas o problema não é esse. O problema é a ostentação da riqueza, é mostrar para todo mundo: ei, somos ricos, famosos, temos glamour, beleza, luxo. Vaidade das vaidades, tem de tudo na vida. É vaidade, igualzinho aos apóstolos. Digo eu, né? Era assim que Paulo, Pedro, João se comportavam. Ou não? Não? 1 Timóteo 6:17.
Aos ricos deste século, ordene que não sejam arrogantes, nem coloquem a esperança nas riquezas, que são incertas, mas no Deus vivo, que nos dá todas as coisas, coisas em abundância, para que as desfrutemos. Então a questão não é ter, mas mostrar que se tem, ostentar que se tem, mostrar o quanto estão se divertindo e o dinheiro que têm. Isso contrasta muito com o ministério de Jesus Cristo, do qual se diz Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O ministério não é uma plataforma para exibir sucesso, mas sim um chamado para servir aos outros. Essas pessoas pregam o evangelho da prosperidade, talvez não com palavras, ou talvez sim, pois suas mensagens são meio sem graça. Mas com seus feitos, atos, fotografias e o que mostram. Eles estão meio que mostrando que ser cristão é realmente isso. Viver de forma glamurosa, com glamour. Número 2. Eles se tornam o centro dos seus ministérios. Sim, tudo na igreja começa a girar em torno deles. É o culto à personalidade. A personalidade. O pastor, onde o que importa são, nesse caso, esse casal. Como quando demonstraram seus dotes de atuação dignos de um Oscar. Foi a Mari, estou aqui esperando. Você sabe que vamos nos casar de novo depois de 17 anos. Nós nos convertemos faz uns 4 meses e o pastor estava dizendo que vamos fazer uma renovação de votos e então eu disse para ele, porque meu amor mudou muito, ele é outra pessoa. Acho que ele vai estar lá para esse negócio do au-au. Isso foi um pouco estranho. Ou como quando Marcos Laroide se apresentou no show lá no Prêmios Soberano. Soberanoso, meu Deus. Quer dizer, não dá para dizer que é um pastor cristão e levar dançarinas seminuas, ou pelo menos que as saias levantem para mostrar as pernas e seus belos contornos. Não, a ideia não é essa. A ideia é mostrar simplicidade, humildade. Não é para fazer um show, um espetáculo, uma encenação. Não se trata de encenação, não se trata de show nem de espetáculo. Esse é o problema. Ter na mente algo que não é a igreja. A igreja não é um show, nem um espetáculo. Nós, como ministros cristãos, não somos aqueles que fazem o show nem o espetáculo, nem queremos que as pessoas vão nos ver. Somos apenas um pretexto, um canal para transmitir a palavra de Deus. Mas o que queremos é que todas as pessoas vão até Cristo. Por isso está escrito em 1 Coríntios 1:31. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo já havia mencionado neste capítulo que alguns em Corinto diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Outros, se considerando mais espirituais, afirmavam: eu sou de Cristo. Não se trata de ser de Paulo, de João, de Cefas, de Cristo. Não, porque todos estão buscando o mesmo objetivo: pregar o Evangelho. Então, isso não é questão de lados, nem de heróis, nem de quem canta melhor, ou quem prega melhor, ou quem parece mais simpático, quem é mais bonito, quem é mais bonita. Isso é o de menos. Mas hoje em dia, tristemente, não só nesta igreja, mas em muitas igrejas, há um culto excessivo à personalidade do pastor. Na verdade, qualquer culto à personalidade do pastor já é excessivo. Isso é algo que não deveria acontecer na igreja do Senhor. Número 3. Eles mesmos se tornam uma marca. Sim, senhores, nunca dito de forma mais apropriada. Essas pessoas são uma marca. Marco Laroide é uma marca. Ele se vende. Ele não está pregando Cristo, está pregando a si mesmo, está vendendo o que ele faz. Agora, isso é muito mais evidente em sua esposa, Laura Cárdenas. Por exemplo, aqui a vemos usando um lindo vestido de fundo branco com tons de roxo e azul. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Pois esse vestido estampado pode ser encontrado aqui por $369. É assinado por Purificación Garcia. E $369 é bem caro na República Dominicana. Nos Estados Unidos nem tanto, mas lá é complicado.
Ou a vemos aqui com esse look bonito e seu cinto ganzin reversível e ajustável? Esse cintinho não custa menos de $550. Olhe você mesmo, aí está, $550 custa o cintinho da pastora. Ou esses óculos lindos com os quais a pastora aparece, uns óculos muito finos que são realmente Louis Vuitton. Veja aqui, já não estão mais à venda, mas na época chegaram a custar mais de $300 só os óculos. Na verdade, ela é uma garota fashion, né? Ela mesma tem sua própria marca de roupas e acessórios, né? Coleção Laura Cárdenas. Coleção Fé. A fé é o pretexto, né? A fé é o gancho para atrair o pessoal da igreja para comprar dela e também aqueles que fingem ser cristãos para comprar dela. Aqui vemos a página da coleção Fé com vestidos de centenas de dólares. E geralmente ela mesma é a modelo. Pelo menos economizam com modelos. E aqui vemos um claro exemplo de transformar a fé em mercadoria. Quando acredito no que vendo, mesmo que seja caro, alcança outro nível, um status. É quase como dizer que a roupa é ungida, mesmo sem afirmar isso. Admito. Ela não chama de roupa ungida, mas só por ser Fé Collection, você já expressa sua fé ao se vestir, mostrando por fora o que sente por dentro e assim por diante. Bem, isso já diz muita coisa. Agora, isso é pecado? Não tenho que dizer que é pecado. Definitivamente não é. Ela tem todo o direito de ser empresária, né? E se quiser ser modelo, também tem todo o direito de ser modelo. No entanto, daí a dizer que ela é pastora, eu tenho muitos problemas com isso. Vocês sabem disso. Mas além disso, a palavra de Deus exige do pastor simplicidade, humildade, né? E isso não quer dizer se vestir mal. Quer dizer não ostentar o que eu estou vestindo. Não querer mostrar que eu me visto melhor e mais bonito do que todos os outros. E ainda mais quando se trata de uma mulher. 1 de Timóteo 2,9. Da mesma forma que as mulheres se vistam com roupas decentes, com pudor e modéstia, sem penteados extravagantes, ouro, pérolas ou roupas caras. Ele não está proibindo o ouro, as pérolas ou os vestidos caros. Ele está dizendo que o adorno da mulher, o verdadeiro adorno, é algo muito mais profundo, é algo realmente mais importante. Então eu não posso dizer que Laura Cárdenas está pecando por se vestir com essas roupas caras e finas. Ora, se ela tem dinheiro para comprá-las, que Deus a abençoe. Eu não estou condenando ela por isso, mas estou dizendo que, digamos, a imagem que ela projeta, o discurso que ela está projetando com sua imagem, não é necessariamente o de simplicidade e humildade que um pastor deveria projetar, não é? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. O vosso adorno não seja o exterior, com penteados extravagantes, joias de ouro ou vestidos luxuosos. Por que tanto Paulo quanto Pedro deram ênfase nisso? Pois porque havia mulheres que gostavam, como sempre, né? De mostrar sua bela figura e com vestidos bonitos e coisas muito caras. Também há homens assim, ou seja, isso também se aplica aos homens, mas evidentemente se aplicava mais às mulheres, né? Às vezes você vê que nós, homens, nos descuidamos um pouco nisso. Embora seja preciso dizer que Marco Laroide tem seu próprio estilista, como um bom cantor, como uma estrela pop. Ele tem um estilista próprio, por isso suas roupas são únicas. Além disso, ele tem outras roupas que realmente compra, como vimos no Instagram, e não são tão caras quanto as da esposa dele. Número 4. Eles se conformam aos padrões deste mundo. Sim, é que eles querem ter uma aparência muito boa. E isso não tem absolutamente nada de errado. O problema não é querer ter boa aparência. O problema é ostentar o fato de querer se parecer bem. Como quando ele publicou nas redes sociais que tinha colocado implantes de cabelo. Minha gente, bênçãos. Este é o meu terceiro dia do meu implante capilar. Estou me sentindo ótimo, me sinto muito bem. Nada de inchaço, nada de coceira. Meu cabelo estava caindo e chegando aos 50 anos não ia deixar isso acontecer. Então é só esperar o processo. Depois, fora de série. Que necessidade a gente tinha de saber disso? Quer dizer, pra quê? Um irmãozinho que não tem o que comer observa seu pastor com implante capilar. O que ele vai sentir? O que ele vai pensar? O que vai passar pela mente e pelo coração dele? Eu não estou dizendo que foi pecado fazer implante de cabelo. Não posso dizer isso.
Mas não é a mensagem que alguém quer receber do pastor. Ou como quando ele confessou que aplica ácido hialurônico e botox. A quem estou fazendo mal? Esse é o argumento de Marcos Yaroide. Um argumento eticamente bastante pobre. Um pastor não pode dizer isso. Um pastor não pauta seus atos apenas por não fazer mal aos outros. Porque nós, no ministério, somos chamados a algo mais do que não fazer mal às pessoas. Somos chamados a fazer o bem às pessoas. Por isso, um pensamento realmente ministerial e bíblico não é a quem estou fazendo mal, e sim isto. Edifica? Isso é uma bênção? Isso revela meu coração? Isso mostra o caráter de Cristo? Estou mostrando Cristo ao mostrar isso? Ou estou mostrando apenas a minha vaidade? Ou estou querendo simplesmente me mostrar orgulhoso, sou convencido e arrogante pelas capacidades que tenho? Por isso a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Ao pastor deve-se exigir muito mais do que simplesmente não fazer mal aos outros. Senhor Yaroide, esse é o argumento mais medíocre que eu já encontrei. A questão não é pecado me injetar algo para parecer mais jovem? Não, essa não é a pergunta. A questão é, o que comunico? O que há no meu coração? Estou satisfeito com o processo de Deus comigo? Posso reconhecer tranquilamente a minha idade sem ter nenhum tipo de complexo? Ou, na verdade, para mim, o mais importante é a aparência externa do que o coração. Para um pastor, é muito importante o que as pessoas pensam. Para um pastor, sim, é muito importante o que as pessoas possam sentir. O que eu possa projetar, assim como o que eu faço, pode afetar o outro. Essa questão de a quem estou machucando, você está ferindo muita gente, senhor Yaroide. Muita gente que talvez não seja tão madura quanto o senhor na fé. Que talvez sejam pessoas que não desenvolveram sua capacidade. Talvez seja eu, é possível. Mas ainda assim, Paulo, veja o que diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Por isso, se a comida for motivo de queda para o meu irmão, nunca mais comerei carne, para não ser tropeço para o meu irmão. Paulo sabia que comer carne, até mesmo dedicada aos ídolos, não era pecado. Ídolos não são nada, e essa carne não possui valor espiritual. Mas se alguém, um irmão mais fraco na fé, me vê consumindo essa carne que foi dedicada aos ídolos, vai pensar que estou pecando e isso vai prejudicá-lo. Nesse contexto, Paulo diz, então eu não vou comer carne. Mesmo sabendo que não é pecado, eu jamais vou comer carne. Para mim, a consciência do meu irmão vem primeiro, mesmo que ele seja mais fraco do que eu. Paulo poderia ter dito o que Marco Yaroide disse, que mal estou fazendo? Quem come carne sou eu, não há motivo para pensar mal. Mas essa não é a lógica de um servo do Senhor. A lógica do servo do Senhor é sempre procurar fazer as coisas para o benefício até mesmo dos mais fracos na fé. A única pergunta que um servo do Senhor faz não é, estou pecando ao fazer isso? E sim, estou ajudando, estou abençoando, estou edificando ao fazer isso? Por isso a palavra também afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Mas vede que essa liberdade de vocês não se torne tropeço para os fracos. Claro, senhor Yaroide, senhora Laura. Senhorita, não senhora Laura. Vocês estão livres para fazer o que quiserem, claro que sim. Mas se vocês se consideram ministros do Evangelho, então deveriam perceber que essa liberdade não deve se tornar uma pedra de tropeço para os mais fracos. Por isso, como ministro, geralmente fechamos nossas redes privadas para pessoas de fora. Apenas para os mais próximos, evitando mal-entendidos, fofocas e intrigas. Costumamos limitar o que publicamos por amor a quem talvez não tenha maturidade para interpretar corretamente o que fazemos ou deixamos de fazer. A ideia não é mostrar para todo mundo o quão rico e bonito eu sou e o quão bem eu me visto. Nós não somos celebridades. Não somos nós que eles devem ver. Segunda aos Coríntios 4:5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos,
por amor de Jesus. Não pregamos a nós mesmos, nós não somos o centro da igreja. Não existem, não deveriam existir pastores celebridades. Nós não temos nada para ser celebrado por ninguém. Nós não temos seguidores. Eu não tenho seguidores. Sim, mas você tem 500 mil seguidores. Não me seguem. Seguem a palavra de Deus que pregamos neste canal. Mas não me seguem. Eu sou o de menos. Eu sou um pretexto. Eu sou temporário nisso. Um dia eu vou embora e pronto, acabou. E virão outros. Mas que a Cristo seja dada a glória. Que as pessoas vejam a Cristo por meio de tudo o que fazemos, dizemos e como nos comportamos. Mas essas pessoas, não só Marco Yaroide e sua esposa, mas muitas pessoas, muitos que se passam por pastores, são mais celebridades. O que houve com Carl Enza em Nova York? Era isso, não pastor celebridade. Que fama! E quando ele caiu em pecado, e quando tudo o que ele fez foi descoberto, basicamente a igreja acabou. Porque os olhos estavam voltados para ele. Mas ele fez questão de que fosse assim. De que ele fosse a celebridade, uma nova maneira de ser superestrela, ser supostamente pastor. Não, Salmo 115.1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por tua misericórdia, por tua verdade. Toda a glória é para ele. Os olhos devem estar voltados para Jesus, não para pastores ou líderes. Pelo jeito que nos vestimos, falamos nossa riqueza e como nos divertimos nas férias. Mas o que você acha? Será que essa jornalista está certa? Será que isso é verdade? Será que eles são os pastores mais estilosos de toda a República Dominicana? Para vocês entenderem aí na RD, será que são os mais estilosos? Então escreva aqui na caixa de comentários, compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais e faça um apelo a Marcos Yaroide e sua esposa, para a humildade, para abrir a simplicidade e o amor pela congregação, e para abrir a formação bíblica, para que ensinem mais a Bíblia. E menos coisas que não têm nada a ver com as Escrituras. Muito obrigado por ter estado aqui conosco na Bíblia Livre.